Primeira observação que vocês vão começar a fazer com relação à moda, com relação a tendências de moda. Vocês vão começar a observar as cores e as padronagens. O que são as cores e as padronagens? Então, por exemplo, todo comecinho de ano, a Pantone, que é uma empresa que trabalha com cores, com tonalidades de cores, criação de cores, a Pantone, todo começo de ano, ela elege aquela que vai ser a cor do ano. A Pantone faz isso aleatoriamente. Ah, vou escolher essa cor aqui para esse ano porque eu fui contratada ali para uma empresa de tinta, ali de parede, então eu vou colocar essa cor como sendo a cor do ano para poder ajudar eles a venderem aquela cor deles que está encalhada lá. Não é assim que funciona, gente. Tudo é feito pesquisa de tendência de comportamento antes. Então, vocês podem observar que geralmente quando o mundo inteiro ele está passando por algumas crises pontuais, então algumas guerras ou mesmo a pandemia que a gente teve mais recentemente, quando o mundo vem passando por algumas crises ou por algumas situações que trazem muita tristeza ou muita introspecção para as pessoas em geral, a cor do ano seguinte, ela tende a ser uma cor mais feliz, exatamente para poder levantar o humor das pessoas, exatamente para poder tirar as pessoas desse comportamento um pouco mais introspectivo e muitas vezes depressivo, dependendo dessas crises, para trazer essas pessoas de volta à vida, para trazer essas pessoas de volta para uma situação mais feliz, mais alegre e tal. Então, a gente teve no período da pandemia, se eu não me engano, os tons Pantone foram os acinzentados, teve uma combinação de cinza com amarelo, que acho que foi bem no comecinho da pandemia ali, então aí reflete bem o momento, reflete bem a época em que essas pessoas, que as pessoas em geral, nós também, né, eu também, que a gente estava passando, aquele medo, aquela angústia, aquela coisa toda que a pandemia trouxe. E agora, para esse ano, a Pantone elegeu a cor do ano, o Viva Magenta, que é um rosa, um pink bem vibrante, assim, num tom mais... Ele não chega a ser um pink muito aberto, ele é um pink mais fechado, é o magenta mesmo, aquele magenta do cartucho de tinta lá da impressora. Então, aquele tom bem mais fechado, aquele pink bem concentrado ali, que é exatamente para trazer resgatar um pouco dessa alegria, só que ao mesmo tempo é uma cor que ela também provoca uma certa reflexão, ela não é uma cor tão vibrante, tão alegre, é uma cor que é uma cor meio que intermediária ali entre esses momentos de humor. Então, quando essas empresas elegem essas cores, ou quando os desfiles de moda, determinados grupos de estilistas vão eleger algumas cores ali para poder trabalhar em determinadas estações, fiquem de olho. Fiquem de olho nessas cores e tentem trazer essas cores para o artesanato de vocês. E aqui cor, gente, se aplica em todo nicho, inclusive nicho maternidade. Ah, mas como que eu vou botar um magenta, um pink super vibrante no nicho de maternidade? Cabe. Ele cabe em detalhes. Você pode fazer paletas de cores ali mais neutras, entre aspas, depende muito do seu público-alvo, depende muito do seu cliente certo de maternidade. Tem alguns clientes de maternidade que gostam de cor, tem outros que preferem os neutros. Então, você pode trazer ele pontuando, se o seu caso for trabalhar dentro dos neutros, dentro dos apastelados, ou ele pode vir vibrando se o seu caso, se o seu cliente é um cliente que gosta de cor. A mesma coisa vale para casa e decoração, a mesma coisa vai valer para infantil, para vestuário mais ainda, viu gente? Vestuário é obrigatório você observar a tendência de moda. Se você trabalha o artesanato dentro do nicho de vestuário. Então, fiquem atentas a isso. Ah, eu faço amigurumi, como é que eu faço para usar essas cores? Bota num detalhe. Às vezes você vai fazer um bichinho, o bichinho tem um gorrinho, tem um cachecol, ou então tem uma bonequinha, coloca na roupinha, coloca no detalhe, tenta usar essas cores, porque é certeza de sucesso. É certeza de sucesso quando a gente acompanha essas cores que são tendências da moda, e depois eu vou explicar para vocês por que é uma garantia muito grande de sucesso quando você acompanha essas tendências. E também as padronagens. O que são as padronagens? São as estampas ou os padrões. Então, você pode ter a estampa por si só, igual eu estou usando essa blusa aqui, ó. Essa blusa é uma blusa estampada, ela tem uma estampinha figurativa, que são essas estampinhas miudinhas. Então, é uma blusa estampada, isso aqui é uma estampa,
que entra na questão das padronagens. Ou as padronagens. As padronagens, por exemplo, quando você tem um jacquard xadrez, que é o desenho é feito não estampado, ele é feito na trama do tecido, ou ele é feito na trama do crochê, ou do tricô, ou do tear. Então, essas são as padronagens, tá? Então, assim, às vezes tem algumas padronagens que elas gritam também na moda, elas são super tendência. Então, por exemplo, um xadrez, teve a época, já tem um tempinho já, que teve lá, um bom tempinho, né, anos 90 por aí, que teve a moda grunge, que começaram até as bandas grunge lá no rock, ou seja, uma tendência influenciada pela música, influenciada pela cultura de Seattle, lá que é um lugar lá nos Estados Unidos onde começaram a surgir essas bandas. Então, essa padronagem xadrez, ela foi uma tendência muito forte durante vários anos ali, por causa dessa influência do grunge naquela época. Então, se você faz, por exemplo, qualquer tipo de artesanato e você usa uma padronagem dessa, que é tendência, existe uma grande chance do seu produto ser sucesso.